pessoal. Como é que estão todos? Todo mundo bem? Mais uma terça-feira aí na nossa live. Então, vamos falar hoje de um assunto bem interessante em que há bastante tempo várias mães já têm solicitado essa live falando sobre esses primeiros socorros. Então, semana passada a gente falou um pouquinho sobre prevenção de acidentes. Então, hoje, pensando nisso, já que ocorreu o acidente, o que a gente pode fazer, o que a gente pode estar melhorando em relação ao suporte aí dessas crianças, tá? Então, vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar. Tatiana, boa noite. Rosângela, boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar aí um pouquinho. A gente teve bastante perguntas lá na caixa dos stories. Então, vou tentar responder essas perguntas durante aqui a live, na encenação, da gente conversar um pouquinho sobre isso, já respondendo essas perguntas, tá? E se vocês tiverem alguma outra pergunta, ou se por acaso a pergunta que vocês fizeram lá não for respondida, tem aí embaixo um quadradinho com uma interrogação. Então vocês podem colocar a pergunta de vocês aí, tá? E a gente vai abrir para perguntas e vai conversando um pouquinho mais sobre o tema, tá? Então, para quem tiver dúvidas, pode ir colocando aí direitinho e a gente vai conversando. Então, dá boa noite aí para Miriam, para Thaís, para Heloíse, que está chegando agora. Hoje foi meio corrido, cheguei muito em cima da hora. Então, eu estava querendo até fazer talvez essa live na clínica, que seria até mais fácil a logística, mas foi meio enrolado hoje. Então, eu trouxe aí a ajudante, que vai ser minha paciente de hoje, tá? Então, vamos usá-la aí para ensinar algumas coisas para vocês em relação aos primeiros socorros, ao suporte aí à criança nesse momento, tá? Vamos esperar só mais um pouquinho aí, mais o pessoal entrar, e aí a gente já começa a desenvolver mais sobre o assunto. Podem ir perguntando, podem ir colocando aí, tá? As perguntas que a gente vai depois abrindo, direcionando para essas perguntas, tá? O mais importante que a gente tem que tá vendo em relação a esse suporte dos primeiros socorros na criança, a gente tem que entender que vocês, a nível domiciliar, vocês são pessoas leigas que não têm, a princípio, um treinamento específico para o suporte básico ou suporte avançado, tá? Então, o que a gente vai estar falando aqui para vocês são algumas dicas do dia a dia, dicas mais práticas, nada muito rebuscado, nada muito complicado, e que muitas vezes pode salvar a vida, seja de alguém próximo, seja de alguém, às vezes, na rua, que vocês possam estar vendo, entrando em contato, tá? Então, isso daí ajuda muito nesse contexto, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender e ver é colocar sempre, estar sempre o quê? Com muita tranquilidade, tá? Porque a gente sabe, principalmente quando acontecem esses acidentes, a gente acaba vendo que tudo isso acaba sendo, às vezes, uma pessoa muito próxima. E quando é uma pessoa muito próxima, acaba que o componente emocional entra muito aí dentro desse contexto. E a gente muitas vezes fica muito desesperado, a gente às vezes vai perder muito a calma. Então, a partir do momento em que a gente acaba se desesperando, perdendo muito a calma, a gente perde muito a lucidez, o entendimento e entender
como que a gente pode estar ajudando ali aquela criança, aquela pessoa naquele momento, tá? Então, a primeira coisa é sempre manter a calma, manter o foco, analisar tudo que aconteceu, tá? Você vai estar observando ali, se a pessoa for estar consciente, você vai conversar com aquela pessoa, vai entender o que aconteceu ali naquele momento, tá? E ela vai poder te passar aquelas informações e você entender melhor o que vai, a forma como você vai poder estar ajudando, tá? Entender a mecânica, a cinética ali do que ocorreu, para a gente poder, dentro dessas dicas, estar observando essas principais coisas, tá? A primeira dica que a gente acaba vendo no dia a dia são coisas que a gente deve evitar de estar fazendo, tá? Então, muitas vezes, quando a gente tem algum tipo de acidente, tá? Tem certas normas específicas em que a gente observa que a gente é vedado fazer, que a gente tem que evitar ao máximo fazer. Então, por exemplo, se você tem alguma situação em que tem algum corpo estranho em algum orifício, é uma criança que colocou lá um feijão no ouvido, é uma criança que colocou um feijão para dentro do nariz, tá? Toda vez que você tiver essa situação, esse acidente, é contraindicado você tentar retirar de forma mecânica, tá? Aquele objeto estranho, tá? Você vai dar o suporte, você vai levar para a emergência e o profissional habilitado nesse caso vai poder fazer a retirada ali de uma forma mais efetiva. Porque aquilo ali você pode lesionar mais o local, você pode estar empurrando ainda mais aquele corpo estranho e piorar aquela evolução, tá? E eu dei o exemplo do feijão, principalmente um feijão no nariz, porque foi uma coisa que aconteceu comigo e que eu fiz quando eu era criança. Então, minha mãe sempre conta que depois de uns dias começou um cheiro muito ruim, me dava banho, fazia isso e não encontrava ali o porquê daquele cheiro ruim. Quando ela chegou perto do meu nariz e viu que estava brotando uma sementinha, quando foi ver, me levou lá no otorrino, o otorrino tirou um feijão que já estava brotando ali no meu nariz. Então, por isso que eu dei esse exemplo, que é uma coisa que eu sempre lembro em relação a isso. Eu que não fui uma criança muito quietinha, né? Então, não é muito parâmetro aí para vocês também, tá? Então, a primeira coisa é isso do corpo estranho. Outra coisa que vocês têm que entender em situações do dia a dia, se tiver algum acidente com perfuração, tá? Nunca retirar aquele corpo estranho do local. Então, se for uma perfuração por faca, se for uma perfuração por chave de fenda, como eu já peguei em emergência, tá? Algum trauma ali perfurante, nunca você deve em casa estar retirando aquele objeto, tá? Porque muitas vezes quando você tem ali, igual aconteceu isso na emergência, na época que eu dava ainda plantão lá no Souza Aguiar, na minha época ainda de acadêmico e residente, quando você tem aquela lesão, aquele objeto ele está estabilizando muitas vezes aquele vaso sanguíneo ali que muitas vezes foi rompido, aquele tecido que foi rompido. Então, a partir do momento que você retira aquele corpo, aquela parte ali onde teria aquele objeto, ele pode, dependendo da lesão, se encher, formar uma coleção e a criança entrar em choque, um choque hipovolêmico. Porque o vaso sanguíneo vai bombear muitas vezes sangue para aquele local e vai aumentar muito, principalmente se for um trauma abdominal, tá? O abdômen ele tem uma capacidade muito grande de reter sangue, tá? Então é um cuidado muito grande que a gente tem que ter em traumas abdominais, em traumas pélvicos, tá? Porque muitas vezes a gente não tem muitos sintomas e muitas vezes faz ali uma coleção de líquido. Então, se você tem ali alguma coisa, você vai fazer o suporte geral do paciente, mas nunca retirar aquilo ali, tá? Um estilete,
uma tesoura, você não vai retirar, você vai deixar no local e vai levar para o atendimento, porque a gente só vai fazer aquela retirada já com todo o aparato ali na emergência para a gente dar o suporte ali para aquela criança, tá? Então isso é extremamente importante. Se for uma queimadura, por exemplo, tá? Toda vez que você tiver uma queimadura, o que você não pode fazer, tá? É entupir de alguns tipos de substâncias. Então a gente já viu, a gente já trabalhou muito tempo em emergência, de ter uma queimadura e colocar açúcar, ter uma queimadura e colocar pó de café, ter uma queimadura e colocar um monte de pano sujo, um monte de substâncias que acabam ali naquele local que está tendo aquela deteriorização cutânea, tá? E às vezes necrose, aquele tecido sujo, aquilo infecciona, aquilo ali pode grudar ali naquele tecido. Então, toda vez, eu vi que a Tatiana falou da clara de ovo, eu tinha esquecido da clara de ovo. Isso aí é verdade, é uma coisa que eu esqueci de mencionar. Realmente, clara de ovo, já vi muitas vezes falarem sobre isso de colocar na queimadura. Isso é proibido, terminantemente proibido. A gente vai falar mais na frente o que a gente vai fazer. Tá? Então aqui a gente está falando que tudo que é proibido fazer, né, nesses primeiros socorros. E depois vamos tentar direcionar em cada caso o que a gente vai estar fazendo. Tá? Então na queimadura evitar isso. Tá? Uma coisa muito importante em relação a muitas vezes choque elétrico, queimadura elétrica, tá? É tentar se situar em relação ao local, tá? Porque a gente entende muitas vezes quando você tem um choque elétrico, uma coisa que é muito complicada e a gente tem que tomar muito cuidado, é porque às vezes a fonte que levou aquela eletrocução, às vezes está ali no local ainda, então outras pessoas podem se acidentar. Então quando for alguma situação de algum choque elétrico, extremo cuidado, tá, que você tem na abordagem ali do paciente. Muitos protocolos dizem que quando é uma vítima de eletrocução, enquanto você não desligar a energia ali daquele local, não seria indicado nem você encostar na vítima para você fazer os primeiros socorros. Então isso aí é um pouquinho complicado em relação a isso para a gente conseguir exatamente dar esse suporte, tá? Então toda vez que for uma suspeita de eletrocução, tentar desligar, tá? Para a gente poder estar fazendo a abordagem. Então nunca inicialmente pegar ali naquele paciente, tá? Você pode também ser eletrocutado. Quando for um acidente em via pública, essas coisas, o que vocês têm que tomar muito, muito cuidado, tá? Se for ajudar alguma coisa, olhar ao redor e ver qual é a situação. Porque muitas vezes a gente vai querer ajudar, vai querer ter uma proatividade e muitas vezes a gente vai causando outros acidentes. Então a gente está indo ali para ajudar e a gente pode se acidentar, a gente pode ser atropelado. Então toda vez que a gente for dar esse suporte no primeiros socorros da criança, observar tudo ao redor, ver se o ambiente está bem tranquilo, ver se a gente pode estar ali naquele local e prestar os socorros. A gente já recebeu também na emergência picada de cobra. Então, se você está vendo ali que foi uma picada de cobra, a pessoa está ali, a cobra ainda está ali, o que é sempre o ideal? Tentar tirar uma foto, tá, da espécie da cobra, para depois, quando for levar para a emergência, a gente poder, às vezes, fazer o soro antiofídico específico. Mas muito cuidado, porque se você tem ali ainda a cobra, você vai acabar indo ali e vai fazer a abordagem ali do paciente, você pode ser picado também. Então, essa noção de espaço, essa noção ao redor tem que ser muito importante e você tem que estar muito atento a isso para não agravar aí exatamente e outros acidentes ocorrerem ali, porque aí vai acabar sendo, ao invés de uma vítima, a gente vai ter 2, 3, tá? Então isso aí é um pouquinho mais complicado, tá? Então, indo especificamente aqui para os quadros clínicos, tá? O que a gente vai ter principalmente, tá?
É uma coisa extremamente corriqueira no dia a dia, e a gente falou muito, postou sobre os acidentes de cozinha, essas coisas, tá? Então, quando você tem, por exemplo, uma pancada, tá? Uma criança tá ali brincando e deu uma pancada ali no local. Se só houve o hematoma, se só houve aquele hematoma subgaleal, que é o quê? Que é o galo, tá? Então fica aquele aumentado de tamanho, fica aquele roxo. Aquilo ali você nada mais vai avaliar o quê? Os sinais. Toda vez que você tem um trauma craniano, tá? Você tem que observar, tá? E é uma dúvida que sempre ocorre a nível ambulatorial, consultório, tá? O que você tem que observar, tá? Sinais de gravidade. Então, um trauma craniano, por mínimo que seja, a criança caiu do berço, a criança caiu da cama, a criança bateu com a cabeça, tá? Então, toda vez que envolver essa parte do tecido craniano, o que você tem que avaliar? Sinais de gravidade. Quais são os sinais de gravidade? Teve o trauma craniano, a criança perdeu a consciência, a criança estava extremamente ativa num horário atípico e começou a ter muito sono, ficar muito sonolenta, tá? No momento que ela não estava, tá? A criança bateu com a cabeça aqui e começou sangramento no nariz, no ouvido, tá? A criança bateu com a cabeça e começou com parte de um braço a mexer menos, parte de uma perna a mexer menos, a mancar, sem ter tido uma pancada ali. Então, esses sinais de gravidade são sinais que podem ter havido algum tipo de lesão, tá? Intracraniana. Tendo uma suspeita de lesão intracraniana, o ideal é ser direcionado direto para o hospital, tá? E no hospital, muitas vezes, quando vocês passam pela triagem, pela emergência pediátrica, muitas vezes, vamos fazer um raio-x. Raio-x para esses casos não adianta de nada, tá? O raio-x ele vai mostrar só o compartimento ósseo, vai ver até um galo se tiver ali no local, mas toda a parte interior do encéfalo ela não vai mostrar. Então, quando você tem alguma suspeita de algum sangramento intracraniano, de algum sinal de gravidade, você tem que fazer uma tomografia. A tomografia é que vai ser um exame, tá, muito mais fidedigno para a gente poder avaliar e ver se teve alguma lesão lá dentro do cérebro. Algum tipo de sangramento, qual a extensão do sangramento, qual a localização, para saber qual vai ser essa abordagem. Então, toda vez que tiver um trauma craniano, avaliar os sinais de gravidade que a gente falou, tá? Se for só ali, a criança bateu, deu aquela pancada, mas a criança tá bem, tá ativa, tá tranquila, tá? Sinal de gravidade, eu esqueci também de falar dos vômitos, tá? Então a criança tá bem, bateu ali com a cabeça, começa a vomitar, também é um outro sinal de gravidade, tá? Teve só a pancada, o que você vai fazer? Gelo, tá? Uma compressa ali de gelo local, uma compressa gelada ali no local. Você vai fazer ali exatamente naquele local a compressão, tá? Aquilo ali já diminui aquele galo, que muitas vezes é uma formação de uma eliminação de terceiro espaço daquele processo inflamatório ali do trauma, tá? Aquele sangue que vai indo ali, você fazendo o gelo, você dá uma vasoconstrição, e você fazendo uma pequena compressão ali, você ajuda a diminuir exatamente aquele galo que vai dando. Então o gelo vai ajudar muito, vai ter esse efeito vasoconstritor e vai ter um efeito analgésico. Então vai diminuindo a dor ali daquela criança, tá? Então isso é importante a gente entender. Teve uma pancada, abriu, cortou, tá? Aí muito cuidado e muito controle. Por quê? Tá? Toda vez que você for acabar tendo um trauma e que você tem um corte, principalmente em região cranial, tá? Na região da cabeça, a quantidade, por mínimo que seja o corte, tá? O sangramento é sempre muito abundante, tá? Então, às vezes assusta, às vezes é um corte bem pequeno e sangra muito, tá? Toda vez que você tiver esse tipo de lesão, que é sempre o ideal, tá? Você fazer a compressão, tá? Você comprime
ali o local, tá? Então foi um trauma ali em supercílio, alguma coisa. Você vai pegar um pano limpo, tá? Porque o pano sujo, ele vai poder contaminar o local. Então, pano limpo e você vai comprimindo. Você vai fazer a compressão mecânica, que aquela compressão mecânica vai ajudar a fazer o tamponamento, tá? E ali também o que você vai poder fazer, tá? Se for às vezes um corte em região do braço, tá sangrando muito, às vezes você não consegue conter, você vai abrir, ou se tiver sujo, tá? Porque às vezes foi uma escoriação grande numa terra, num local às vezes contaminado, sempre vai lavar o quê? Com água e sabão, tá? Então teve uma escoriação, tá sangrando muito, tá sujo, água corrente com sabão e você vai limpando ali o local, tá? Já ajuda a diminuir a incidência de infecção ali no local, e a limpeza ali que você vai estar fazendo vai ajudar a voltar ao processo de coagulação ali do local, e sempre depois fazer a compressão com um pano limpo, tá? Então ali você vai fazer aquela compressão até parar aquele sangramento. E aí depois você vai avaliar se for um corte superficial com os bordos bem aproximados, você vai tratar em casa, a gente vai fazer um antisséptico local, vai continuar fazendo a limpeza ali com água e sabão e resolve o problema. Se for um corte mais fundo, tá? E com os bordos mais abertos, aí a gente tem que avaliar o ponto, tá? O ponto nada mais é quando você tem os bordos muito separados, porque o processo de cicatrização ele vai criando um tecido nesse local e que vai fechar, tá? Só que se você tiver uma distância muito grande entre as bordas, normalmente esse tecido cicatricial demora muito e às vezes não tem uma cicatrização ideal. Então o ponto nada mais é o que? É você aproximar os bordos. Então quando você aproxima a pele da pele, você otimiza ali aquele processo de cicatrização. Então se for um corte mais profundo e com as bordas mais separadas, é ideal levar para a emergência para a gente poder fazer exatamente ali aquela sutura, tá? Então isso daí é extremamente importante, tá? Então a gente falou de sangramento, a gente falou de trauma, tá? Eu vi aqui que perguntaram também, a Juliana, falar em relação a dormir. Efetivamente, em relação a dormir nos traumas cranianos, não se tem nenhuma contraindicação, tá? Então esse negócio, não pode deixar dormir, não pode isso. Do ponto de vista de evolução, tá? Do quadro clínico, isso não faz a mínima diferença, tá? Quando a gente fala de não deixar dormir, é só mais do ponto de vista de controle, porque se você está com um paciente que está ali acordado, você consegue conversar com ele, você consegue entender como é que está aquela evolução, como que aquele paciente está evoluindo, o que ele está sentindo, o que está melhor, o que está pior. Então é mais para a gente ter um controle da situação do ponto de vista exatamente de orientação, tá? Mas do ponto de vista da evolução de doença, não faz a diferença da criança estar dormindo, do paciente estar dormindo ou não, tá? Isso aí é um mito que a gente, do ponto de vista clínico, não tem nenhum problema, tá? Sempre que você tem um trauma, tá? Vou usar aqui a minha paciente, tá? Quando você tem um trauma e você tem uma dúvida de como que foi, do que ocorreu, sempre é o ideal você acabar expondo sempre o local, tá? Então, se foi um trauma torácico, se for um trauma abdominal e você está na dúvida, você está vendo o sangue, sempre é o ideal você expor o local, tá? Então, foi ali um corte no braço, é você tirar aquela camisa, é você abrir ali aquele local para você poder fazer uma avaliação sempre muito melhor. Então, expor o local, tirar ali a roupa, tirar tudo aquilo ali que estiver ali por cima ali do local, para você poder tá expondo exatamente o tipo de lesão, para a gente poder saber qual vai ser a melhor abordagem ali possível, tá? Em relação a queimaduras, o que a gente vai ver, tá? Basicamente a queimadura, tá? Quando você tem uma queimadura
mais simples, uma queimadura que só tem aquela vermelhidão, tá? A grosso modo falando, é uma queimadura de primeiro grau. Quando você já tem aquela bolinha, tá? Mesmo sendo uma queimadura pequena, se você já criou a bolha, você já tem uma queimadura de segundo grau. E uma queimadura de terceiro grau é uma mais profunda e que fica o fundo mais esbranquiçado, tá? Então, do ponto de vista, se não for uma lesão muito grande, tá? Esse tipo de queimadura de terceiro grau sempre a gente orienta a ir para o hospital para ter uma abordagem muito maior ali, para poder ter uma limpeza. Muitas vezes pode ter um tecido necrótico, um tecido ali morrendo e precisa às vezes fazer uma asepsia correta ali do local, tá? Mas se você tem ali uma queimadura, a criança está lá na cozinha, puxou, a mãe esqueceu do que a gente ensinou semana passada, tá? Primeiro, a criança não tem que entrar na cozinha. Segundo, entrou na cozinha, beleza. Sempre usar o quê? As bocas do fundo, tá? Mas a mãe esqueceu, usou a boca da frente, tá? Então, o que vai fazer? Cabo sempre para dentro, tá? Esqueceu, deixou o cabo para fora. E aí a criança foi, puxou. E aí, queimou o braço. Caiu uma água quente, queimou o braço, tá? Quando você tem esse tipo de queimadura, o que você vai estar fazendo, tá? Nada, como a gente falou, evitar de passar qualquer tipo de produto ali no local. Não é para colocar, igual a gente falou, clara de ovo, açúcar, nada, zero, café, tá? Isso só vai contaminar o local, isso não vai trazer nenhum tipo de cicatrização, tá? Então, você vai lavar com água corrente aquele local, tá? Pelo menos ali de 2 a 10 minutos. Então, quando você vai fazendo a limpeza, você ajuda a melhorar a hidratação local, você diminui a irritação local e você dá um alívio ali naquela lesão pro paciente, tá? Se for alguma extremidade, se for em mão e for em braço, e você tiver um balde, quiser colocar o bracinho lá dentro do balde, tá? E deixar ali repousando, não tem problema nenhum, tá? Quando você tem alguma lesão por queimadura, a gente fala água corrente, água mais geladinha, mas você tem que evitar de colocar o quê? Gelo, tá? Gelo não tem indicação para ser colocada em lesões, tá? De queimaduras, porque você pode agravar exatamente aquela queimadura ali, tá? Só em relação ao gelo, quando a gente falou do trauma, principalmente craniano, mas em qualquer outro local que você tenha o trauma ou o hematoma, muito cuidado que a gente tem que ter quando for fazer a aplicação do gelo é não colocar o gelo direto. Muitas vezes não colocar o gelo só no saco plástico, tentar colocar num pano, tá? Porque se você coloca no saco plástico também é muito fino, tá? E já vi muito paciente, e já aconteceu comigo também, uma lesão, uma vez que eu tive na perna e fui colocando gelo, de fazer uma queimadura. Então, às vezes você tem um trauma local em que você está colocando gelo e ali depois você faz uma geladura, que nada mais é o que? Uma queimadura por gelo, tá? Então, muito cuidado quando você for colocar gelo, sempre colocar um pano para você não causar uma queimadura ali no local do trauma. Então, quando já tem uma queimadura, por isso que a gente pede e evita colocar gelo ali no local da queimadura, tá? E aí, dependendo da extensão, tá? Você vai ter que levar para o hospital e lá no hospital vai ser passado a pomada ideal, às vezes com antibiótico, dependendo da extensão, dependendo da profundidade, e aí vai ter esse suporte de uma forma mais efetiva, tá? Então a gente falou de queimadura local. Quando você tem, às vezes, algum tipo de inalação ou alguma substância que entra no olho. Quando você tem alguma substância que entra no olho, algum produto, alguma coisa irritativa que cai ali no olho, o que você tem que fazer, tá? Exatamente água corrente, tá? Então você vai pegar uma torneirinha, você vai pegar um chuveirinho, você vai pegar
uma torneira e vai deixar a água corrente ali naquele olho da criança, tá? Por pelo menos 15 a 20 minutos, tá? Por que esse tempo todo? É necessário? Sim, é necessário. Porque dependendo da substância, tá? Ela tem uma abrasividade muito, muito grande. Então, muitas vezes, se você faz um tempo mais curto, você ainda não consegue tirar toda aquela substância ali do olho da criança, tá? Então, muito, muito cuidado com isso. Então, pode colocar, só cuidado com um jato muito forte, tá? Porque eu já vi casos de deslocamento de retina por causa de jato muito forte. Então, nada mais é o que? É água corrente, água da torneira normal, água de um chuveirinho de banheiro que você vai colocar ali e vai fazendo a limpeza, tá? Muito cuidado que se você tem uma lesão de um lado e você está limpando aquele olho, tá? Muito cuidado para aquela água, para aquela contaminação não ser levada para o outro olho, tá? Então você está ali limpando aquele olho com aquela substância que está ali abrasiva, irritativa, tá? E você não tomou cuidado, caiu para o outro olho. Aquela substância, mesmo estando diluída, ela caindo no outro olho, ela pode dar aquela irritação no outro olho também, tá? Então, muito cuidado em relação a isso, tá? Quando você tem algum corpo estranho, é uma situação mais complicada. Essa parte que a gente falou da limpeza com água corrente, tá? De 15 a 20 minutos, tem que ser feita do mesmo jeito. Agora, o ponto de vista que a gente tem que ver, e eu particularmente não indico ser feito, é a tentativa de retirada, tá? Porque muitas vezes, eu que já fui médico do trabalho por muitos anos e nos locais de área operacional que a gente tinha, tá, em que tinha esse risco de entrar corpo estranho no olho, a gente tinha algumas garrafinhas exatamente para fazer a limpeza ali do local, tá? E tinha chuveiros também de emergência para que, se fosse algum químico, tirar aquilo ali, tá? Mas a retirada mecânica, eu acho que sempre é o ideal a gente levar para a emergência, levar para o profissional, aí no caso, se for no olho, o oftalmo, para ele poder estar retirando aquele corpo estranho de uma forma mais efetiva, porque muitas vezes a gente vai ficar tentando tirar ali e a gente acaba traumatizando muito a córnea em vários outros pontos, tá? Então isso aí, muito, muito cuidado. Se for uma inalação, tá? Então às vezes gases, alguma substância ali que soltou, tá? Um produto químico, um produto de limpeza com muito cheiro e houve aquela intoxicação, tá? Então o que você vai ter que avaliar? Principalmente, primeiro, como que está a respiração. Aquela criança está respirando, está tranquila, tá? Ou está só com aquela dificuldade de respirar, tá? Ou já está ali sem respirar. Então é aí que a gente vai ter que ver essa abordagem. Primeira coisa, levar para um ambiente mais arejado possível. Tirar do ambiente onde houve aquela contaminação. Então tá na área de serviço e caiu um produto químico, tá? Caiu um material de limpeza e tá com um cheiro muito forte, a criança estava ali e ficou intoxicada com a inalação daquilo ali. Então tirar daquele ambiente, botar num local mais arejado possível para voltar a ventilação, tá? E aí a gente avaliar se houve algum tipo de lesão ali no local. É muito mais complicado a gente avaliar olho nu, tá? A gente teria que fazer uma rinoscopia para poder ver junto ao otorrino, tá? E aí a gente vai avaliando, ver o padrão respiratório ali daquela criança, tá? Então já falamos dos traumas, já falamos da queimadura, tá? Uma coisa que todo mundo pergunta também é em crises convulsivas, tá? Crises convulsivas, o que a gente deve fazer, tá? Primeira coisa, a gente tem que entender, muitas vezes saber a causa da crise convulsiva é um pouco mais complicado e muitas vezes a gente não vai saber. Se é uma criança pequena, aquilo pode ser uma convulsão febril, tá? Então, se a criança está ali muito quente, pode ser que aquilo ali seja uma convulsão febril. Então, baixar a temperatura, fazer uma compressinha nela ali num segundo momento. Claro, a gente primeiro vai fazer a abordagem da criança. Às vezes é necessário depois fazer um antitérmico, tá? Mas, basicamente, com a crise convulsiva, o que você tem que entender? Não deixar aquela
criança em risco, principalmente com a cabeça, tá? Então, quando você tem uma crise convulsiva, e eu esqueci de mencionar lá no início, uma das coisas proibidas da gente fazer, que é o quê? Muitas pessoas já tentam fazer muitas vezes isso daí, que é o quê? Meter o dedo dentro da boca do paciente e tentar desenrolar a língua, que às vezes, muitas das vezes, pela contração tônico-clônica, a língua ali também pode enrolar, tá? Então isso é proibido, tá? Principalmente se for uma criança ou um adulto, tá? Que já tiver dente, aquilo ali pela contração, isso daí vai piorar muito ali o local, tá? Então isso daí é bem complicado. Então você pode ter uma lesão muito mais grave ali quando você for tentar, tá? Então isso aí, muito cuidado em relação a isso, tá bom? Então o paciente que vai estar ali naquele local com a crise convulsiva, você vai sempre proteger, primeiro, colocar ela num local mais plano, rígido, tá? E sempre no chão. Por quê? Quando você tem um desmaio, quando você tem uma crise convulsiva, sempre na queda você pode ter um trauma craniano e você piorar ali a lesão, tá? Então, sempre que você tem a crise convulsiva, você vai colocar a criança no chão, tá? Porque às vezes a criança está em cima da cama tendo a crise convulsiva, está em cima do sofá. Então, você vai retirar e vai colocar no chão, para evitar de ter essa queda, tá? Colocando no chão, tá ali, a gente já estabilizou, sempre segurar a cabeça e proteger a cabeça, para a cabeça não ficar batendo e ter ali um trauma. Então você segurou a cabeça, protegeu a cabeça, tá? É o principal. Aí você vai avaliar se aquela criança está vomitando, se ela está soltando alguma substância pela boca, porque às vezes pode ser uma convulsão por uma intoxicação ou alguma coisa. Se está espumando muito, se está saindo comida, se está saindo vômito, o que você vai fazer? Você vai exatamente virar para lateral, tá? Vai deixar em decúbito lateral, principalmente decúbito lateral esquerdo, tá? Porque nessa posição a chance de você ter um esvaziamento gástrico é menor. Então a chance, se a criança ficar de barriga para cima, a chance que ela tem de broncoaspirar aquela saliva, aquele líquido, aquela comida que está botando para fora é maior. Então, sempre que a gente faz, decúbito lateral, tá? Se puder lembrar que é decúbito lateral esquerdo, para diminuir o risco da pressão gástrica e piorar ali, tá? É sempre o ideal. Então, você sempre vai virar de ladinho, tá? Então a gente já falou de desmaio, a gente já falou de crise convulsivas. O que mais que a gente tem de emergências importantes? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta para a gente ter mais alguma ideia. Deixa eu falar, antes que eu me esqueça, de engasgo. É sempre uma coisa também que teve essa pergunta lá, então vamos falar um pouquinho. Engasgo e corpo estranho em via aérea superior. O que a gente tem que observar? Primeira coisa, se é uma criança maior ou se é uma criança menor, tá? Se é uma criança menor, tá? O que a gente tem que fazer? Menor, quando a gente fala, é menor de 1 ano, tá? Crianças menores de 1 ano, a gente tem uma manobra. Crianças maiores, tá? Até 2 anos, tá? Dependendo do tamanho da criança, tá? A gente consegue fazer essa manobra para desengasgar, para tirar o corpo estranho da via aérea, tá? Dessa criança, tá? Mas crianças muito maiores de 2 anos, que são muito grandes, aí já tem a outra manobra que a gente faz também com adulto, que é a manobra de Heines, tá? Mas para crianças menores, o que a gente vai ter, tá? Quando você tem algum tipo de engasgo, tá? E muitas mães falam, quando a criança está golfando, tá? O que muitas vezes acontece?
ao invés de só sair o refluxo, o vômito pela boca, tá? Pela contiguidade que você tem da cavidade oral posterior com a cavidade nasal, muitas vezes, dependendo da fase ali que você tem daquela golfada, tá? Muitas vezes o golfo sai pelo nariz, tá? E a mãe fica muito preocupada, fica muito desesperada, mas não tem muito essa necessidade de se preocupar tanto. Primeiro, porque na verdade não é mais grave por causa disso, tá? Porque do mesmo jeito que sai pela boca, pode sair pelo nariz, primeira coisa. Segundo, a única coisa que a gente tem que se preocupar mais, e é simples da gente resolver, é só desobstruir a via aérea nasal, tá? Por quê? Como a criança respira mais pelo nariz, se você está passando ali, você tem uma quantidade maior, tá, de alimentos ali no nariz, ela vai ter uma dificuldade maior para respirar. Muito difícil ter algum problema, tá, a ponto de ficar ter uma dificuldade respiratória muito grande, tá? Mas o que você vai estar fazendo, tá? Levantando mais essa criança, tá? Levantou mais essa criança. A criança estava ali deitada, golfou. Você vai botar ela mais em pezinha, para quê? Para expandir mais a parte torácica, tá? Pescocinho, muitas vezes, tá caído. O que você vai fazer? Estender a via aérea superior dessa criança, para ela poder ter a via aérea mais retinha possível, mais estendida possível, tá? E quando você tem essa situação de ter saído a golfada pelo nariz, soro, principalmente aquele jato contínuo, e vai fazendo a limpeza nasal. Você com a limpeza nasal com o soro, você retira toda aquele resquício de leite, de comida que possa ter na via aérea superior, desobstruiu a via aérea superior, não tem mais nenhum problema, tá? Mas vamos supor, a criança tá comendo, começou a introdução alimentar, tá? Comeu um pedaço grande demais, ficou ali roxinha, leite, tá mamando rápido demais naquele desespero e a criança não consegue coordenar e ficou um pouquinho roxinha, tá? O que a gente deve fazer aí nesses casos, tá? A manobra para desengasgar essas crianças menores de 1 ano, tá? Até 2 anos, uma criança menor, a gente vai fazer essa mesma manobra, tá? Então você vai pegar a criança, tá? Tudo isso que eu tô fazendo, você deveria fazer com ela apoiada na coxa, tá? Mas aqui, por causa do espaço, eu vou fazer aqui em cima. Então, apoiada na coxa, você vai colocar o braço, a criança vai estar apoiada na sua coxa e no seu braço, tá? Então, você vai colocar sempre apoiada aqui, ó, tá? Todo esse seu braço no corpinho da criança e seu braço repousado na sua coxa. Então, vai ter sempre um declive, vai ficar sempre numa posição mais para baixo essa parte, tá? Cefálica. Então, vai ficar sempre mais assim, tá? Então, nessa posição, tá? Sempre mais para baixo, mas vamos deixar assim, tá? E aqui você vai ver as escápulas, que são aquelas tecidos ósseos que vão ter aqui, e você vai, com essa parte aqui da mão, você vai fazer compressões leves, não é para dar muita pancada, tá? Você vai fazer 5 compressões leves. E aí você tenta levantar um pouquinho e ver se voltou a respiração, ver se desobstruiu, tá? Não desobstruiu, mas você nota que a criança está respirando, tá? Você vai voltar a fazer a manobra, tá? Sempre aqui em cima, tá? Na parte de cima do tórax, ao redor aqui dos 2 ossos. E vai fazendo sempre de 5 em 5 compressões. E aí vai observar a criança, tá? O que você pode tentar fazer, se você visualizou, se foi alguma banana, alguma coisa que a criança comeu e tem ali, você pode tentar ver, abrir um pouquinho ali e ver se já está numa parte visual ali aquele corpo estranho, aquela comida, tá? Isso é muito mais comum acontecer com esse tipo
de dificuldade mais respiratória quando é comida, tá? Quando é leite, normalmente, quando a gente faz essa manobra, a criança já desobstrui com uma facilidade muito maior, tá? Mas quando é comida, então tem uma consistência um pouco maior, às vezes quando desce ali na traqueia fica impactado, tá? Então isso aí que pode dar o problema, e essa manobra, tá? Sempre vai ajudar a desobstruir, tá? Na pior das hipóteses, a criança tá ali com uma parada cardiorrespiratória, tá com uma dificuldade muito grande na respiração, não tá conseguindo, o que a gente deve fazer? Além disso, desvira a criança no ambiente, no local sempre mais retinho, tá? E aí a gente vai fazer as compressões torácicas. Então a gente vai pegar esses 2 dedinhos, vai ver a linha intermamilar, então entre a altura dos 2 mamilos de cada lado, você vai ver a linha do meio, na mesma altura do mamilo, e com os 2 dedinhos você vai fazer as compressões. Então, 1, para, 1, para, 1, para. Se você conseguir, se você estiver sozinho e conseguir fazer isso com a ventilação, tá? Que seria você fazer como se fosse a ventilação boca a boca, que aí na criança você faz na boca e no nariz tudo junto, você engloba os 2 e sopra, você faz 15 e 1. Se você estiver sozinho e tiver essa dificuldade, você vai ficar fazendo compressões até 30, tá? E isso se a criança tiver aquela parada cardiorrespiratória, não está respirando, não está tendo as incursões respiratórias, tá? Então isso em casos mais graves, tá? Mas sempre essa manobra aqui, lembrar, sempre repousado na coxa, sempre nessa posição cefálica mais baixa e fazendo as compressões. Mas se já for uma criança uma criança maior, tá? O que você vai fazer? A manobra de Heinz, que é o que a gente faz com os adultos também. A diferença é que quando a gente faz com a criança, a manobra, você tem que ajoelhar no chão para você chegar na mesma altura da criança para você fazer a manobra. Quando é adulto, você só vai por trás e vai fazer. Então nada mais é do que você vai entrar por trás da criança, você vai sentir no tórax da criança a parte de baixo do externo, onde fica aquele ossinho, aquela pontinha do ossinho, tá? Então você vai com a mão fechada, tá? Você vai exatamente aqui com essa mão fechada e você vai fazendo essa manobra, tá? E de comprimir. Então, quando você faz essa compressão, você está fazendo uma pressão, tá? Torácica baixa, fazendo uma pressão de baixo para cima para tentar retirar aquilo. Então essa é a manobra de Heinz que a gente vai estar fazendo. Você ajoelha, vai colocar sempre, desculpa, nessa posição, sentir o externo, a pontinha do externo, você vem aqui, tá? E aí você vai estar fazendo exatamente essa compressão, vai pegar o bracinho por baixo, tá? E vai fazer as compressões para poder exatamente desobstruir ali aquele engasgo, tá? Então essas foram as principais manobras. Caiu o sapatinho da boneca, vou botar de volta aqui o sapatinho. Vou abrir aqui para algumas perguntas. As que estavam lá nos stories eu praticamente respondi todas, tá? Mas vamos ver aqui. Então aqui do engasgo, quase todo mundo perguntando dos engasgos. Batida, queimadura, engasgo, a grande maioria aqui foram falando dos engasgos, tá? Que exatamente foi o que a gente falou. Então tem a pergunta aqui da queimadura, a gente já conversou. Tem só de engasgo aqui agora já foram 5 perguntas. E esse é o básico, porque acaba que o engasgo acaba sendo o mais comum aí, tá? Então, praticamente todas as perguntas que foram aqui a gente
já foi respondendo, tá? Então, assim, o principal que a gente tem que entender foram essas coisas que a gente conversou, que a gente deve evitar fazer no dia a dia com essas crianças, tá? Nessas reanimações, nesses primeiros socorros. Sempre estar atento a esses sinais, sempre estar entendendo o que a gente tem ali no ambiente, tá? Então a Tatiana perguntou aí do afogamento. Na verdade, essa parte do afogamento é muito semelhante à do engasgo que a gente fez, tá? Só que do afogamento, a única diferença é que provavelmente você deva ter um quadro um pouco mais grave. Então já entra daquele ponto em que a gente falou, tá? De ter que fazer uma reanimação, tá? Então, em relação, eu não queria aprofundar muito nessa parte de reanimação, que é um pouquinho mais complexa e no dia a dia às vezes é um pouquinho mais complicada de vocês fazerem. Mas vamos falar então um pouquinho sobre isso, tá? Quando você vai fazer todo o processo de reanimação ali da criança, o que você tem que observar? É o ABCD dos sinais vitais. Então, A seria o quê? Airways, a via aérea. Então, você tem que ver como que está a via aérea daquela criança. Então, se é uma criança que está afogada, provavelmente quando você vai ver ali a via aérea, quando você abre um pouquinho ali a boca, você está vendo aquela água saindo, tá? Então, muitas vezes, quando você vê aquela quantidade de água saindo, é igual a gente falou, quando a criança está tendo algum quadro de crise convulsiva e está saindo, espumando pela boca, saindo comida, líquido, o que você vai fazer? Lateralizar, principalmente decúbito lateral esquerdo, para aquele excesso ali, para não broncoaspirar, tá? Para não ir mais pro pulmão, tá? Então, via aérea. E sempre, muitas vezes você tirou, aconteceu um acidente, a criança caiu na piscina, você foi ali, resgatou a criança, você colocou a criança está toda. Então, o que você vai fazer? Igual a gente falou com a criança que engasgou, que botou sentadinha, esticou via aérea, você não vai fazer isso de deixar sentadinha, mas o que você vai fazer? Você vai estabilizar a cabeça, você vai estender um pouquinho a cabeça, exatamente para abrir um pouco mais a via aérea, para facilitar a respiração, tá? E aí vai fazer isso na via aérea, tá? Que é o airways, tá? E aí depois o que você vai ver? Vai ver a respiração, que é o B, que é o breathing, tá? Então você vai ver, e aí sempre é importante o quê? Aí sempre expor, que a gente falou. Tira a roupa, abre a camisa, para você ver o movimento respiratório. Aquela criança está respirando, aquela criança não está respirando, porque se a criança está respirando, você pode ali, principalmente, você não vai precisar fazer às vezes muito suporte básico ali para aquela criança. Você vai só desobstruir, vai deixar ela lateralizada, vai tirar aquela quantidade de líquido, mas muitas vezes você não vai precisar fazer nenhuma manobra efetiva se a criança estiver respirando. Mas se a criança não estiver respirando, a criança já está mais roxinha, tá? Então, provavelmente ela possa estar em alguma parada cardiorrespiratória, tá? Pelo tempo de hipóxia que ela teve ali dentro d'água e não estava respirando, tá? Então, aí nesses casos, a via aérea estabilizou e estendeu um pouquinho. Viu a respiração, não está respirando. Aí a gente vai partir para o C, que é o quê? Circulation. Então, a circulação, a gente vai ver exatamente nas principais artérias do corpo. E aí, principalmente, a gente vai ter, tá? Muitas vezes a gente não vai conseguir observar aqui, você pode ver nas carótidas, tá? E você pode ver aqui na virilha, tá? E aí você vai ver o batimento cardíaco. Tá tendo batimento cardíaco? Não tá tendo? Tá mais baixinho? Tá menos? Tá? Então aí que a gente vai observar. Teve uma dificuldade respiratória, não está respirando, tá ficando roxa, tá tendo essa dificuldade circulatória, você vai começar a reanimação, tá?
Quando é essa criança menor, tá? Principalmente menor de 1 ano, é aquela reanimação com o dedo que a gente falou. Então você vem, tá? Criança vai ver os mamilos, a linha intermamilar, vai traçar sempre ali aquela linha do meio. Então na linha intermamilar você vem com os 2 dedos e vai fazer as compressões. Comprime e solta, comprime e solta, comprime e solta. Então, se você estiver sozinho, você vai fazendo sempre 30 compressões e você observa, ver como é que a criança ficou. Se você tem uma outra pessoa, sempre é o ideal essa outra pessoa poder estar fazendo a compressão ventilatória, que aí vai pegar sempre a boquinha e o narizinho e vai fazer a compressão, tá? Sempre 15:1. Se você estiver sozinho, você vai fazer 30 direto, tá? Se for uma criança já maior, tá? Principalmente maior de 1 ano, normalmente a gente não vai estar fazendo essa compressão, tá? Desse jeito. Aí a gente já vai estar fazendo a compressão praticamente como a gente faz no adulto. Então, um pouquinho acima, igual a gente falou da manobra de Heinz, que é aqui na ponta do externo, e aí você vai vir aqui, e aí você já começa a fazer a compressão devagarzinho para poder ir auxiliando nisso daí, tá? Então, isso daí é uma manobra de reanimação que a gente tem para esses casos em que a criança está tendo essa dificuldade respiratória, já está em parada respiratória, tá? Então, isso que a gente vai ter que observar. Toda vez que você tiver um afogamento, tá? Na verdade, o mecanismo pode ser variado. O que a gente tem que observar é o quadro geral da criança, porque pode ser um afogamento e a criança está assim. A criança pode ter ingerido uma substância tóxica, um material de limpeza, pode ter se intoxicado com gás, alguma coisa, um monóxido de carbono, e ela está com o mesmo quadro, tá? Vai estar roxinha, vai estar sem respirar, vai estar sem ali ter essa parte cardíaca. Então, basicamente, é isso que a gente tem que fazer, porque o tipo e o mecanismo de lesão pode ser variado, mas o que a gente tem que se atentar é no quadro geral da criança, de como que ela está evoluindo, quais são os sinais vitais dela. Então, lembrar que é o ABCD, tá? O ABC que é o principal para a gente, que é o airways, que é a via aérea, o B, que é o breathing, que é a respiração, e o C, que é o circulation, que a gente vai estar vendo exatamente a circulação, o batimento cardíaco, tá? Então, isso é que vai nortear muitas vezes a gente em relação a essas manobras, tá bom? Apareceu mais uma pergunta, deixa eu ver se é diferente do que a gente já respondeu. Cadê aqui? Aqui eu acho que não veio nada diferente, não. Apareceram aqui mais 2 perguntas novas, mas são as mesmas que tinham lá na live e a gente já respondeu, tá? Então, pessoal, era isso. Queria dar um apanhado geral, não é aqui para formar ninguém em relação ao suporte básico de vida, tá? Mas é trazer essas informações que eu acho sempre bem importante aí para vocês estarem cientes nesses cuidados com a criança em casa. Acidentes acontecem, então a gente semana passada falou bastante disso. E se ocorreu um acidente, teve algum problema, como que a gente pode estar intervindo, como que a gente pode estar ajudando até chegar num serviço de emergência. Às vezes demora um tempinho, então às vezes esse suporte que vocês dão para a criança, tá? Salva a vida, dá uma qualidade muito maior, diminui sequelas, então isso daí é muito importante, tá? Então queria agradecer a presença de todos aí em mais uma live, mais uma terça-feira. Lembrar que toda terça-feira, 20 e 27, a gente tem nosso encontro, sempre com temas diferentes, tá? Para quem quiser a gente sempre recebe aqui algumas solicitações de tema, pode estar mandando aí por direct pra gente, tá? Que a gente já tem mais ou menos uma pauta aí em relação a isso e a gente vai estar falando, tá? Lembrar do nosso canal do YouTube, tá? Para quem quiser lá, tem bastante vídeo legal, a gente sempre está colocando vídeos novos. Tem nosso canal lá do Telegram, que a gente coloca bastante material da pediatria também, tá? De uma forma geral, tá? E se vocês tiverem mais dúvidas sobre o tema, podem me perguntar, a gente vai respondendo, tá? E agradecer a todos aí a presença, tá?
boa noite e até terça-feira que vem. Tchau, tchau, pessoal. Então, aquele sorriso aí para foto, para vocês postarem lá. Boa noite. Tchau, tchau.